Olhar para a Bíblia é como olhar para um texto que foi escrito por extraterrestres e para extraterrestres. Esse é o ponto de partida para qualquer pessoa que queira mudar de verdade o seu relacionamento com as Escrituras. Porque a Bíblia foi escrita por pessoas que são muito, mas muito diferentes de mim e de você. E esses escritores muito diferentes escreveram para um público-alvo que também é muito diferente da gente. E tanto escritores quanto o público-alvo viviam em um mundo com leis, regras e traços culturais muito diferentes do que nós vivemos hoje. Esse tem que ser o ponto inicial da nossa jornada de redescobrimento da palavra. Saber que nós não sabemos nada sobre esse mundo alienígena da palavra de Deus. Se não começarmos assim, isso aqui vai ser só mais um estudo devocional desconectado da única e verdadeira palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo só para ficar mais claro para você. Nesse momento, você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente, talvez aí no seu celular, e isso que você está vendo é a perspectiva que você tem da realidade que eu estou vivendo aqui do lado de cá da câmera. A partir dessa perspectiva, ou desse ângulo de observação que você está sentadinho aí na sua casa, você pode pensar que eu estou talvez em um estúdio minimalista, moderno e natural. Mas se eu mudar a sua perspectiva, você vai ver que na realidade eu estou num ambiente improvisado, na sala da minha casa. A realidade onde eu estou é exatamente a mesma, não mudou nada. Mas dependendo da perspectiva que você observar a minha realidade, você vai tomar conclusões diferentes. A mesma coisa acontece quando nós olhamos para a palavra de Deus. O nosso olhar tem a perspectiva de homens e mulheres brasileiros que estão vivendo no século XXI. E isso é muito diferente da perspectiva de homens e mulheres hebreus 2000 e tantos anos antes de Cristo. Ou de judeus oprimidos pelo Império Romano lá no primeiro século, quando a gente está falando do Novo Testamento. Agora, eu vou te dar exemplos de algumas diferenças importantes entre a forma como nós e o povo da Bíblia observamos o mundo à nossa volta. Se eu escrevo uma história e no meio dessa história eu digo que tinham 7 laranjas sobre uma mesa, você entende que o número 7 ele expressa apenas uma ideia de quantidade. Tinham 7 laranjas, não eram 6 e não eram 8, eram 7. Essa é a quantidade. Agora, se um hebreu 3000 e tantos anos antes de Cristo, ele quer contar essa mesma história, primeiro, ele vai precisar recitar a história oralmente, porque ele ainda não tinha acesso a papel e caneta para poder escrever essa história nessa época. Então, beleza, ele vai recitar a história. Muito provavelmente em uma forma de poesia, para que as pessoas consigam lembrar da história de forma mais fácil. E assim ele vai dizer que tinham 7 laranjas nessa mesa. Para os hebreus que ouvissem essa história, imediatamente essa informação saltaria aos seus ouvidos, com uma ideia de perfeição, porque Deus criou em 6 dias e descansou no 7º. Ou então ele tentaria extrair uma ideia da união do significado do número 5, que representa a Torá, o Pentateuco, e o número 2, que representa as tábuas da lei. Ou seja, para eles, os números representam símbolos que transmitem ideias, sentimentos, não apenas quantidade. Se a gente não considerar isso, nós vamos perder muito do que está sendo comunicado dentro desse texto. Eu não estou aqui fazendo uma defesa de numerologia gospel, porque tem muita gente que às vezes até abusa dessas coisas. Uma outra questão que é fundamental é a forma como a Bíblia entende a própria comunicação. Para nós, palavras definem conceitos, para eles criam figuras e linguagens, imagens. Nós descrevemos e escrevemos teses que provam os nossos argumentos com pontos. Eles escrevem poesias, figuras e simbolismos. Para nós, a vida eterna começa depois da morte. Para eles, já começou em Deus. Pecado é um pensamento errado para nós. Para eles, é uma atitude. A ênfase não é naquilo que eu sei, mas é naquilo que eu faço. Nós tentamos provar a existência de Deus. Eles assumem a existência de Deus como um dado da realidade. Eu poderia continuar por muito tempo traçando essas diferenças na forma como observamos o mundo, mas eu quero fechar com o último exemplo sobre a forma como nós compreendemos Deus. Se alguém perguntar para nós as características de Deus, nós diremos que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Os hebreus descrevem Deus como uma torre forte, como as asas de uma águia.
Nós tentamos dissecar a Deus, dando-lhe definições estáticas em prosa. Eles se relacionam com Deus e o comparam com imagens, com figuras, nos versos de uma poesia. Meus irmãos e irmãs, muito importante, tudo isso não foi dito para que você compre um quipá e comece aí a imitar um judeu. Você precisa disso para se aproximar da palavra de Deus. Deus revela em Apocalipse que todos os povos, com todas as suas expressões culturais, estão diante do Cordeiro e do trono adorando a Ele. E Ele ama essa diversidade em meio a essa criação. Então, pelo amor de Deus, eu não estou falando essas coisas para que você vire um judeu. Eu estou apresentando toda essa realidade para que você reconheça que um hebreu dos tempos bíblicos pensa de uma forma muito diferente da sua e que você precisa observar o texto bíblico a partir desse olhar do hebreu, para que você possa entender o que o texto queria dizer para aquele povo naquele tempo. Então, a partir disso, aplicar para a nossa vida. Entende por que a Bíblia te dava sono? Porque você não tinha as ferramentas certas para olhar para esse texto maravilhoso e perceber a sua beleza e as suas nuances. Tudo que falamos hoje foi só uma preparação. No nosso próximo encontro, vamos começar a usar essas ferramentas e tudo vai fazer mais sentido. Eu aposto que a partir disso, a sua leitura bíblica vai ser uma injeção de ânimo e adrenalina na sua vida. É tudo isso por hoje. Obrigado por assistir até o final e eu te vejo na próxima. Não para de ver não, maratona logo, assiste o próximo episódio, tá bom? Que Deus te abençoe.